Ara acabará de adormecer no meu peito quando meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Eu me mexi com cuidado, sem querer acordá-la. A tela acendeu com uma mensagem da minha mãe. Achei que seria algo genérico ou clichê. Talvez um lembrete sobre a fórmula ou um link de algum artigo europeu sobre maternidade que ela achasse que eu deveria ler. Mas, em vez disso, vieram 6 palavras que rasgaram meu mundo ao meio. Estamos nos mudando para Barcelona. Zerei a conta. Boa sorte. Eu não me movi, nem por um minuto. Meu corpo ficou dormente antes do meu cérebro processar. Abri o app do banco e encarei o saldo da conta conjunta da família, 0. A mesma conta que nós 3, minha mãe, meu pai e eu tínhamos alimentado para emergências, para o cuidado compartilhado e a recuperação do Brian. Eles levaram tudo, sem deixar telefone, sem sequer um PS, te amo. Minha respiração ficou curta, apertada. Ara mexeu os dedinhos pequeninos, enrolando-os perto da minha clavícula. Ela estava quente, confiante e completamente alheia a 2 pessoas que ela jamais lembraria, mas que acabaram de tomar uma decisão que moldaria toda a vida dela. Encostei meus lábios na testa dela e sussurrei, valeu pelo aviso. Eles nem esperaram o fim de semana. Eu deveria cuidar dela enquanto Brian descansava, após o que chamaram de colapso em Berlim. Ninguém disse por quanto tempo, ou que viria com um desaparecimento repentino e sabotagem financeira, mas, na real, nada com eles vem claro. Coloquei Ara com cuidado no Moisés portátil. A respiração dela estava firme, as bochechas ainda cor-de-rosa de sono. Me levantei e fui até a cozinha, onde guardava os papéis os que minha mãe sempre zombava por imprimir. Tirei o extrato bancário mais recente. Há 2 semanas, mostrava mais de $18.000. Liguei para eles, claro, direto para o correio de voz. Mandei mensagem para Brian, nada de resposta. Meu peito doía, não de pânico, mas de algo mais pesado, reconhecimento. Claro que eles fazem isso. Claro que eu seria quem ficaria com a criança, a dívida, o silêncio. A geladeira zumbia atrás de mim enquanto eu me apoiava no balcão e olhava ao redor. Mamadeiras, fraldas, o saco de dormir rosa dela ainda quentinho na cesta de roupa. Tudo o que pertencia a outra pessoa agora era meu por padrão. De manhã, eu começaria a organizar a rotina da Ara e buscaria informações sobre tutela legal. Mas, por hora, fiquei ali sentado ao lado dela, vendo-a dormir, sentindo a enormidade de tudo apertando minhas costelas porque, lá no fundo, eu já sabia, eles não voltariam. Nem por ela. Nem por mim. A verdade é, eu não deveria ter me surpreendido. Ser a pessoa confiável começa tão silencioso que você nem percebe a coleira se formar. É buscar a Brian no balé porque a mãe está atolada no trabalho, mesmo tendo reunião no clube. É dobrar as camisas do pai porque a Bri se distrai fácil e depois ver que essa distração vira elogio. Eu achava que estava ajudando. Que ser confiável me tornava valioso. Mas ser confiável virou ser invisível. Bri era tudo fogo e drama, lágrimas em estacionamento, bilhetes de poemas deixados em guardanapos, uns tantos cursos até escolher antropologia espiritual. As pessoas adoravam ela porque ela era bagunçada, brilhante e impossível de responsabilizar. Meus pais amavam como se ela fosse um cristal raro, mesmo quando destruía tudo ao redor. E eu? Eu era a prateleira. Eles chamavam nosso fundo familiar de rede compartilhada, contribuições do bico da minha mãe, da bolsa de palestras do meu pai, dos meus freelas. Começou depois da 2ª internação do Brian, caso outra pessoa precisasse de ajuda. Repare no outra pessoa. Não Briane. De novo. Alguém mais. Mas eu nunca fui alguém mais. Eu era o plano B. A primeira vez que Briane zerou a conta foi para um retiro nos Catskills. Transformador, ela chamou. A segunda foi uma mudança frustrada para Los Angeles para escrever uma memória que nunca começou. Falaram que eu não devia ser tão rígida com dinheiro, que a Briane estava tentando se descobrir. Enquanto isso, eu consertava brechas no seguro do carro e vivia 2 anos sem óculos novos. Agora estávamos aqui, me deixaram com a filha dela,
zeraram a conta e foram para Barcelona como se fosse um sabático atrasado. O silêncio depois daquela mensagem não foi só crueldade. Foi clareza. Eles nunca tinham intenção de voltar. Nem para ajudar, nem para responder, nem para dar uma olhada. Sentei no sofá, a sala escura ao redor, balbuciando com ela dormindo no meu colo. Lembrei da última vez que minha mãe visitou este apartamento. Ela franzia a testa com minha caneca lascada. Você ainda não tem conjunto de pratos combinando. Não comentou os azulejos feitos à mão no banheiro, nem as fotos restauradas que montar para a sociedade histórica. Só os pratos. E claro, foi embora sem se despedir. É assim que ela sempre foi. E eles todos eram desse jeito. Eu era a filha quieta, a estável. E gente estável não precisa de aviso. Mas a Ara vai precisar. Ela vai precisar de mais do que eles deram. E eu sou a única que restou para tentar descobrir como dar isso. No quarto dia, meu corpo aprendeu a funcionar em fragmentos de 2 horas de sono. O padrão de sono da Ara era um problema de matemática imprevisível. 3 cochilos de 40 minutos, ou um choro longo das 2 às 4 da manhã. Os pulmões dela eram impressionantes. Meus nervos, fiapos. Eu trabalhava em flashes, editando notas de rodapé para um jornal de história regional enquanto ela dormia sobre uma toalha dobrada ao lado do meu laptop. O cliente havia cobrado 2 vezes sobre o prazo. Menti dizendo que era emergência familiar, parecendo absurda de tão leve. Cada mamada era uma negociação. Cada troca de fralda, uma correria. Embalava ela até os braços doerem, depois a balançava com o podcast nos fones só para não dormir. Teve momentos curtos em que ela me sorria, toda dentuça, e aquilo parecia oxigênio. Aí ela chorava de novo, e eu me sentia sumindo na estampa da parede. Amigos mandavam mensagens, memes, perguntavam como eu estava. Ninguém apareceu. Liguei para Briane 2 vezes, deixei um recado. Até escrevi uma terceira mensagem perguntando de frente quando ela voltaria. Não mandei. Pra quê? Na quinta de manhã, depois de uma noite andando pela sala com a Ara presa no meu peito, gritando no meu colarinho. Abri a porta para buscar o correio e encontrei um tupperware pequeno na entrada, ainda quente. Um bilhete, escrito em cursiva minúscula: você já está fazendo mais do que o suficiente. Olhei para o corredor lá na frente. A cortina da senhora Aruz tremeu levemente. Ela era aposentada, vivia sozinha e lia romances de mistério com as janelas abertas. Só tínhamos conversado uma vez sobre o lixo. Mais tarde, naquela tarde, ela bateu um leve toque na porta e me entregou uma colcha dobrada. Eu fiz para uma cama de tamanho errado, disse com voz calma, como se fosse um negócio qualquer. Agradeci. Ela não pediu para entrar. Não ficou. Foi a primeira vez que alguém me viu em dias. Aquela noite, sentei sob a luz da cozinha, segurando a Ara com uma mão e comendo um ensopado reaquecido com a outra. Meus braços cansados, o peito mais pesado do que a fome explicava. Mas pela primeira vez na semana, não me senti completamente sozinha. Na manhã seguinte, fui procurar a pasta antiga com documentos legais dos meus pais. Eu não tinha colocado os pés na casa deles desde o dia em que saíram. Ainda cheirava a lustra móvel de limão e excesso de confiança. Me disse que só estava indo buscar o último pote de fórmula ou, talvez, encontrar um Moisés velho no sótão. Mas sabia o que realmente procurava: respostas ou provas? Com a Ara cochilando no carregador preso ao meu peito, caminhei pela cozinha abrindo gavetas com os dedos lentos. A geladeira estava vazia, exceto por um pote de geleia de figo importada e meio vinho espumante. Os armários limpos demais, quase esterilizados. Só quem não pensa em voltar deixa os armários assim. Na gaveta de baixo, sob a pilha de lixo e um saca-rolhas quebrado, achei uma pasta verde gasta, rotulada SPEN. Dentro, roteiros de viagem impressos, dos últimos 6 meses, voos, contrato do apartamento, cartões SIM internacionais de Barcelona já ativados. Não foi espontâneo. Não foi emocional. Foi orquestrado. Atrás dos itinerários,
Um formulário autenticado, meu nome, meu endereço, minha assinatura copiada de um contrato antigo. Entendi que eles me nomearam guardião legal da ARA, com procuração, sem me perguntar nada, sem conversar, sem fingir que eu tinha escolha. No fundo da pasta, um extrato bancário impresso da conta familiar, de 2 semanas antes de sumirem, saque de $21.600, enviado para Meridian Trust, Divisão Internacional Privada. Nem Banco dos Estados Unidos. Levaram o dinheiro para o exterior. Sentei à mesa da cozinha, a mesma que eles usavam para jantares da faculdade. Endireitei a postura e encarei os números. Eu deveria estar furiosa. Queria quebrar algo. Mas tudo que senti foi silêncio. Isso não foi um erro. Foi uma escolha. Eles escolheram liberdade e me deram a Lara como desculpa. Uma panela ainda tinha etiqueta de loja chique em Portland, $240. Também deixaram isso para trás. Dobrei os documentos e coloquei na bolsa. Olhei ao redor da sala mais uma vez, esperando ouvir suas vozes refletindo nas paredes. Mas estava quieto e o silêncio não pedia desculpas. Quando cheguei em casa, deitei, abri o laptop e comecei a pesquisar como entrar com tutela de emergência na Virgínia. Esperei que o escritório de assistência jurídica fosse frio e sobrecarregado. De certa forma, era. A sala de espera brilhava sob luz fluorescente, e a recepcionista nem levantava os olhos do teclado. Mas quando Efraim Rhodes entrou na sala gravata torta, mangas dobradas, ele me cumprimentou como se eu fosse gente de verdade, não só mais um processo. Aquilo quase me desfez. Mostrei os documentos que eu achei, a procuração, o extrato bancário, os itinerários impressos. Ele leu tudo com calma, batendo levemente nas páginas antes de falar. Você não foi avisada? Perguntou. Não, disseram só que foram embora. Ele assentiu, com a mandíbula travada. Então não é só uma transferência de guarda. É possível abandono financeiro, talvez até fraude, dependendo de como os fundos foram classificados. Explicou que a procuração era legal tecnicamente, mas tudo que foi feito às escondidas não. Se conseguíssemos provar que eles queriam se livrar da responsabilidade sem consentimento ou haviam usado o dinheiro compartilhado sem autorização, poderíamos questionar tanto a guarda quanto o destino do dinheiro. Perguntei como seria o processo. Ele disse que seria lento, complicado, uma subida difícil. Eu falei que já estava acordada a noite toda há semanas. Qual seria uma subida a mais? Naquela tarde, comecei a organizar tudo, recibos, capturas de tela, mensagens antigas da Brian me pedindo ajuda no fim de semana, a mensagem da minha mãe sobre o dinheiro. Fiz uma planilha. Imprimi cópias e etiquetei. Parecia obsessivo, mas era como construir algo, página por página. 2 dias depois, Brian finalmente ligou. Quase não atendi, mas quis ter a voz dela registrada. Denica, ela disse, tom seco. Você concordou com isso? Eu respondi, não concordei. Você disse que ia ajudar um fim de semana, não indefinidamente. Silêncio do outro lado, então uma risada seca, condescendente. Você sempre dramatiza tudo. Acha que te abandonaram? Cresça. Estamos cansados de carregar você. Quase deixei o telefone cair. Manteve a calma. Eles não estavam me carregando, estavam se escondendo atrás de mim. Você está sendo ridícula, ela surrou. Já era. Você não vai nos amedrontar com ameaças legais. Eu silenciei. Deixei o silêncio preencher o espaço. Ela desligou. Etiquetei a gravação e fiz 2 cópias de segurança. À noite, tive febre baixa. Segurei a Ara no meu colo, a respiração dela quente e irregular, e observei o teto pulsar com a luz da rua. Eu não me sentia forte. Não me sentia vingada. Mas não tinha mais medo deles. No dia seguinte, liguei para Efraim e disse que tinha algo que ele precisava ouvir. A resposta? Uma mensagem veio num domingo de manhã, justo enquanto eu esquentava a mamadeira. Estamos voltando. Queremos ver vocês.
Sem desculpas, sem explicação, só um aviso, como se voltassem para buscar uma mala esquecida. Não respondi. 3 dias depois, apareceram à minha porta. A Sandri com um lenço caro e Sandri e ele esbanjando descanso. O tipo de descanso que só quem não tem responsabilidade consegue ter. Fiquei com a porta só entreaberta, deixando a intenção deles bater no umbral e morrer ali. Você parece cansada, ele disse. Sandri passou por mim e falou, ainda naquele trabalho de meio período? Talbot cruzou os braços e já estava olhando o apartamento. Ficamos surpresos por você não ter procurado antes. Pensamos que teria dúvidas. Mas acho que nem todo mundo serve para ser pai ou mãe. Não respondi. Deixei que falassem. Sandra foi até a Ara, sentada na cadeirinha, mordendo um pedaço de banana. Estalou a língua, desaprovando. A postura dela tá errada. Você realmente deveria fazer mais o tempo de bruços com ela. Me virei para encará-los. Já depositei pedido de guarda definitiva há 3 semanas. Vocês congelaram. E eu submeti todos os documentos, transferências bancárias, a procuração falsificada e o seu descaso em me avisar da intenção de sair do país. Também tenho gravações das ligações da Brian confirmando que eu nunca aceitei guarda a longo prazo. A mandíbula de Talbot se mexeu. Danica, não vejo necessidade de escalar isso. Sandri deu um passo à frente. Não vamos deixar isso feio. Já está feio, respondi. Eu só parei de fingir que não estava. Eles ficaram em silêncio por um bom tempo. A expressão dela endureceu, olhos frios, calculistas, do tipo que eu cresci vendo. Talbot suspirou, encenando desapontamento como se fosse um monólogo decorado. Acho melhor a gente ir, murmurou. Assenti e abri a porta. Sandri virou enquanto saía. Você sempre teve um pé para melodrama. Só não achei que iria envolver um bebê nisso. Não respondi. Não hesitei. Fechei a porta com cuidado, tranquei, e soltei o ar. Ara deixou a banana cair e bateu palminhas. No tribunal, alguns dias depois. Efraim me ligou confirmando que nossa audiência foi adiantada. O salão de audiências cheirava a pó e lustramóveis e tudo parecia forte demais. Ele entrou com confiança silenciosa, segurando nossa pasta como se fosse um manual sagrado. Eu sentei ao lado dele, mãos unidas, observando mais os olhos do juiz do que os dos meus pais. Eles chegaram 10 minutos atrasados. Brian não apareceu. Efraim começou pela linha do tempo, apresentou documentos autenticados, planos de viagem com meses de antecedência, extratos mostrando que as contas foram esvaziadas e o dinheiro transferido para o exterior. Depois, tocou as gravações à voz da Brian, fria e desdenhosa, confirmando que eu nunca concordei com a guarda. Deu ao juiz uma transcrição impressa. Sandri pigarreou algumas vezes. Talbot sorriu de canto. Eles não negaram os fatos. Tentaram reavaliar a história. A minha filha tem tendência a exagerar, disse Sandri, de modo suave. Ela está sob muito estresse. Cuidar de uma criança, ainda mais uma que não é sua, inevitavelmente traz emoção. O juiz não piscou. Analisei os documentos, disse com voz firme. O que me preocupa não é só o abandono, mas a natureza estratégica da transferência. A senhora Kim foi induzida ao erro e ficou sem apoio financeiro e emocional. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para meus pais. Estou concedendo guarda legal total à senhora Kim. A conta offshore será congelada até revisão. Toda visitação da Sandri ou do Talbot deverá ser supervisionada e aprovada previamente. Sandri abriu a boca, mas o juiz levantou a mão. Encerrado o ponto a caminho de casa, o vento tinha aumentado. Sandri me parou nos degraus do tribunal. Você sempre teve inveja da Briane, disse, voz baixa e afiada. Mesmo criança, você só esperava uma chance de nos punir por amar ela mais. Eu olhei para ela, mas não disse nada. Ela virou nos calcanhares, estalando os saltos, e seguiu sem falar uma palavra. Fui até o estacionamento, onde a Ara estava com a senhora Alice, que apareceu, mesmo sem ser convidada. A bebê riu quando me viu, braços abertos.
Naquela noite, quando a embalei para dormir, percebi que não sentia alívio, só uma estranha quietude oca, como o fim de um eco muito longo. Na manhã seguinte, abri meu e-mail e vi um recado do Efraim marcado como urgente. O forno da cerâmica agora zune baixinho, constante e quente. Eu deixo funcionando no mínimo quase todas as manhãs, enquanto a Ara brinca no tapete próximo. O berço que fiz com ripas de pinho fica perto da prateleira dos potes prontos. Ela às vezes cochila lá, com os dedos enrolados num bonequinho de pano que a senhora Alice costurou à mão. Minhas mãos voltaram ao barro. A roda gira de novo. Abro o ateliê 2 dias por semana, 3 quando tudo parece mais tranquilo. Os pedidos são poucos, mas constantes. A cafeteria da vizinhança repôs minhas canecas mês passado. Uma estudante da faculdade quer um conjunto personalizado para a exposição da tese. Pego o que aparece e deixo o resto seguir. Toda sexta, a senhora Alice aparece com cookies de aveia embrulhados em papel manteiga. Ela nunca fica muito, só dá um alô e aperta meu braço com carinho antes de ir embora descendo a calçada. A presença dela é um tipo de cura silenciosa e confiável, exatamente o oposto do que eu esperava dos adultos. Às vezes ainda acordo esperando uma nova mensagem, alguma reviravolta nessa saga, mas já faz meses, e o silêncio se acomodou em algo com que posso viver. As pendências legais estão quase todas resolvidas. A conta continua congelada. Nada da Brian. Parei de esperar. Semana passada, a Ara deu seus primeiros passos entre a mesa de trabalho e a porta. Caiu no terceiro, depois riu como se fosse um jogo. Eu ri também e depois chorei sozinha na cozinha, depois que ela dormiu. Não por tristeza, mas porque fui eu quem viu aquilo acontecer. Escrevi uma carta para Brian ontem, não por obrigação, só para fechar esse ciclo. Disse pouco, a Ara está segura. É tudo o que importa. Não coloquei endereço para resposta. Hoje de manhã, abri o ateliê, enfiei os dedos na argila úmida e olhei pro pequeno berço ao meu lado, pro potinho com a marca do dedinho dela, pras marcas de farinha no chão do dia anterior, tentativa de cozinha de uma criança pequena. Eles me deixaram para trás para poderem fugir. Mas eu fiquei e construí algo.